Ó Deus, que restaurais a natureza humana, dando-lhe uma dignidade ainda maior, considerai o mistério do vosso amor, conservando para sempre os dons da vossa graça, naqueles que renovastes pelo sacramento de uma nova vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com um braço poderoso. E durante mais ou menos 40 anos, cercou e cuidados no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã, e passou para eles a posse do seu território, por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes e até ao profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei, e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade, conforme prometera da descendência de Davi. Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou o batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas mesmo, depois de mim, vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes: o amor é garantido para sempre, e vossa lealdade é tão firme como os céus. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei, o meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele, esmagarei seus inimigos e agressores. Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele. Sua força e seu poder por meu nome crescerão. Ele então me invocará: Ó Senhor, vós sois meu Pai. Vós sois meu Deus. Sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Aleluia,
Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com a liturgia no quarto domingo da Páscoa, nós já começamos um itinerário de preparação às solenidades da Ascensão do Senhor e a solenidade de Pentecostes. São as duas últimas solenidades do tempo pascal. Primeiro vamos recordar a volta triunfante de Nosso Senhor aos céus e, por fim, concluindo o tempo da Páscoa, a solenidade de Pentecostes, onde recordamos o derramamento do Espírito sobre a Igreja reunida com Maria Santíssima no Senado. Revestida pela força do alto, os apóstolos saem pelo mundo levando o Evangelho. Durante esse tempo que antecede as duas solenidades, os textos bíblicos vão nos preparando para estes dois acontecimentos. Nós já entramos no chamado discurso da despedida de Nosso Senhor. Hoje nós ouvimos um trecho do capítulo 13 do Evangelho segundo São João. Inclusive, o texto começa dizendo: depois de lavar os pés dos discípulos. Recentemente, nós acompanhamos a cerimônia do lava-pés. São os últimos gestos de Cristo, pois, na sequência, Jesus vive o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Quando a igreja coloca esses textos, a igreja está nos indicando um caminho de preparação à despedida de Nosso Senhor. Não se trata agora daquela despedida para a paixão e morte de Nosso Senhor. Nós estamos vivendo com Jesus ressuscitado na liturgia e vamos nos despedir de Cristo, porque celebraremos a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor. É claro que Jesus continua entre nós. É uma despedida que nos convida a tomar consciência da nossa missão, porque nós acompanhamos Jesus que viveu a sua vida. Jesus anunciou o Evangelho, passou pela morte, ressuscitou e, conforme a Escritura, o Cristo ressuscitado permaneceu por 40 dias com os seus discípulos. Jesus, voltando para o Pai, como veremos na solenidade da Ascensão, ele delega à igreja a sua missão. Essa é a despedida que nós vamos viver durante a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor aos céus. Jesus se despede, porém permanece entre nós, mas a despedida de Cristo indica que agora começa a nossa missão. Falando de missão, hoje nós podemos meditar a liturgia, pois no texto que nós ouvimos, nesse contexto pequeno de despedida, Jesus faz a seguinte advertência: o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. A primeira interpretação: Jesus já está alertando os seus discípulos que
que ele irá viver o mistério da paixão e morte de cruz. E Jesus, quando diz: o servo não está acima do seu Senhor, Jesus está dizendo para os discípulos que eles também, seguindo fielmente os passos de Jesus, irão passar pelo mesmo mistério. Que os discípulos não estarão isentos das tribulações e dos sofrimentos. Aqui está o ensinamento pertinente para nós. Porque existem muitos cristãos católicos que imaginam que pelo fato de serem cristãos católicos, de participarem da missa, de participarem da comunidade cristã, por serem batizados, por terem recebido a primeira comunhão, por serem crismados, por terem casado na igreja, tudo isso faz dele uma pessoa imune às tribulações. Jesus está sendo muito claro. Se ele, que é o mestre, sofreu, o servo não está acima do mestre. Portanto, se o mestre passou pelo mistério da cruz, nós também vamos passar. E às vezes nós somos tão maturos nesse sentido, porque a primeira pedrinha no nosso sapato nos rebelamos contra Deus. Mas como pode Deus permitir que isso aconteça comigo? E nós nos rebelamos contra Deus, murmuramos, reclamamos, blasfemamos, porque não somos capazes de suportar uma pedrinha. Ah, tá, porque o senhor não sabe qual é a pedrinha que está no meu sapato. Não é uma pedrinha, já é a pedreira toda que está no meu sapato. É verdade, nós temos os sofrimentos. Agora sejamos sinceros. O que é o nosso sofrimento diante do sofrimento de Deus? O que é o nosso sofrimento diante do sofrimento de Deus? Uma pedrinha no sapato. Portanto, nós devemos olhar para a cruz de Cristo na certeza que, pelos nossos sofrimentos, nós temos a oportunidade de permanecer unido ao Cristo sofredor. E olhando para a cruz, e esse é o mistério que nós estamos celebrando na Páscoa, olhando para a cruz, vivendo os sofrimentos próprios desta vida, nós temos a certeza que nós venceremos como Cristo venceu. Se nós temos as pedras no sapato, nós temos também a certeza que um dia essas pedras irão desaparecer definitivamente, pois se estou unido a Cristo, com Cristo morro e com Cristo viverei. Se estou unido a Cristo, com Cristo eu vivo os sofrimentos, mas também com Cristo vencerei. Esse é o primeiro ensinamento que nós podemos extrair do Evangelho. Seguindo, diz o nosso Senhor: e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. O sentido é o mesmo, mas nós podemos fazer uma outra interpretação. Nós somos chamados, como eu indiquei no início, fazendo uma introdução à nossa meditação, nós vamos, na solenidade da Ascensão de Jesus, recordar a nossa missão. Nós temos uma missão. Você não está aqui nesse mundo, me perdoe a palavra, mas de boa leve. Ninguém está aqui de boa leve. A vida é um dom de Deus. De fato, nós recebemos a vida através dos nossos pais, mas foi Deus que nos deu a vida. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui de boa leve, se divertindo, ou ao menos não deveríamos, como cristãos. Nós cremos que Deus colocou em nossas mãos uma missão. E essa missão consiste em anunciar o Evangelho, cada um segundo o seu próprio estado de vida. O padre segundo a sua missão, o solteiro, o casado, enfim, cada um segundo o seu estado de vida, de acordo com a sua profissão. Nós somos chamados a anunciar a boa nova de Jesus. E quem deve ser visto em tudo aquilo que nós fazemos? Somos nós mesmos. É nós que devemos ser reconhecidos, aplaudidos, ovacionados. Somos nós? Não! É Cristo Jesus que deve aparecer em tudo aquilo que nós fazemos. Em todas as ações dos cristãos, Cristo deve ser visto. Lá no seu trabalho, nós devemos manifestar Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós fazemos como cristãos deve resplandecer o verdadeiro mensageiro que é Cristo Jesus. Agora nós podemos entender por que o mundo está como está. Porque nós, cristãos, não somos testemunhas. Porque os Atos dos Apóstolos ensina que a comunidade cristã ia crescendo de forma assustadora, porque os apóstolos davam testemunho.
mas nós acabamos restringindo a vivência da fé às paredes da igreja. Nós somos uma belezinha quando estamos dentro da igreja, mas depois que termina a missa, depois que o padre tira a túnica e a estola, nós somos outra coisa, menos cristãos. Isso serve para todos nós. Nós fazemos essa separação. Nós separamos a fé da vida. Então, o trabalho é uma coisa, em casa é uma coisa, na igreja é outra coisa. Esse é o motivo pelo qual as coisas estão como estão, porque falta-nos essa fidelidade à fé. Precisamos ser cristãos em todos os ambientes, em todos os lugares. Realmente, é um desafio, é um drama que nós carregamos, porque nós trazemos o mistério da iniquidade humana. Nós somos inclinados para o mal, porque a concupiscência está em nós. Mas nós não podemos desistir. Não é porque hoje nós pisamos na bola que nós não podemos mais entrar em campo. Hoje nós erramos o chute, mas amanhã nós podemos fazer o gol. Nós precisamos entender que em tudo aquilo que nós fazemos como cristãos, porque se nós decidimos seguir Jesus, quem deve ser visto em nós? Cristo Jesus. Esse não é só um papel do padre. O padre que é uma persona Cristo. De fato, é mesmo. A missa, o padre é uma persona Cristo. Agora, todos nós devemos, na vida cotidiana, manifestar Cristo. Começando pelo padre. Mas todos nós, como cristãos e batizados, devemos refletir a imagem de Cristo nas coisas que nós falamos, nos comentários que nós fazemos, nas relações que nós estabelecemos com as pessoas. Cristo deve ser visto em nós. Não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa chata, porque às vezes as pessoas confundem cristianismo, catolicismo com chatice. Não é isso. Você não precisa, eu não preciso andar com a Bíblia debaixo do sovaco para falar de Jesus. Mas é nas nossas atitudes, nos nossos gestos. Se nós não começamos a ser cristãos no lar, sendo uma testemunha para os filhos, para os sobrinhos, para os nossos familiares, para as pessoas mais próximas, as coisas já estão erradas. Nós precisamos ser cristãos em todos os ambientes, em todos os lugares. É fazer com que o Cristo, que é a palavra viva de Deus, seja visto em cada um de nós. Eu acho que tem uma pergunta aqui pertinente para todos nós. Quem aqui de nós já foi de fato reflexo de Deus para os nossos irmãos? Será que nós estamos sendo esse reflexo de Deus? Quando as pessoas se encontram conosco, escutam aquilo que nós estamos falando, nossa, olha só, eu consigo ver a presença de Deus em sua vida. Porque nós deveríamos ser assim. Nós deveríamos ser assim. Nós deveríamos refletir essa imagem de Deus. As pessoas deveriam chegar e sentir essa presença de Deus. Insisto, não é que você tem que ficar citando o versículo bíblico, mas são as nossas atitudes, os nossos gestos, a nossa comida. Interessante, porque às vezes, eu já ouvi isso, você faz alguma coisa em favor de uma pessoa e algo me chamou a atenção. A pessoa disse assim: você é evangélico? Por que católico não coloca o evangelho em prática, não fala de Deus? Mas isso acontece com frequência. Isso me fez pensar. Parece que nós católicos temos vergonha de manifestar a nossa fé. E quando um católico manifesta a sua fé, a pessoa diz: você é evangélico? Veja, alguma coisa está estranha, no mínimo estranha. Pensemos, portanto. No texto da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, São Paulo faz um longo discurso evangelizando. E nesse discurso de São Paulo, Paulo fez uma retrospectiva da história da salvação. São Paulo vai relatando os fatos da história do povo de Israel para dizer que Jesus é o Salvador. O que nós podemos aprender com São Paulo? Que nós precisamos, como católicos, como cristãos, conhecer a palavra de Deus. Eu disse que nós não precisamos andar 24 horas com a Bíblia debaixo do sovaco. Mas é verdade que nós precisamos ter um contato com a palavra de Deus. Nós, católicos, somos bastante preguiçosos em relação à palavra de Deus. Nós precisamos ter o hábito
de escutar com mais atenção a palavra de Deus, de ler com mais atenção a palavra de Deus, para que essa palavra nos ilumine, de tal modo que nós, primeiro, sejamos iluminados por essa palavra e, ao mesmo tempo, nós vamos refletir a luz de Cristo, que brilha em nós porque nós temos esse contato com a palavra de Deus. Peçamos hoje a Deus, nesta Santa Missa, essa graça, a graça de sermos pessoas mais amantes da palavra de Deus, porque nós, quando somos amantes da palavra de Deus, essa palavra vai entrando, ela é depositada dentro de nós, e permanecendo em nós, nós conseguimos resplandecer esta face de Cristo. Veja a beleza da liturgia, como a liturgia nos ensina. Vocês já observaram que no momento da consagração, o Padre toma em suas mãos o pão e o Padre se inclina. Inclinar-se é um gesto que nos remete ao mistério da encarnação. E São João diz no seu prólogo: o Verbo divino se fez carne. Verbo significa palavra, palavra se fez carne. Quando o Padre se inclina, o Padre está justamente através desse gesto nos remetendo ao mistério da encarnação, que foi pela força da palavra. E a palavra do Padre, que é a palavra de Cristo, ela se dirige ao pão, para que o Verbo divino se encarne no altar. Veja, a palavra de Deus, ela tem uma força transformadora. Quando nós estudamos a palavra de Deus, a nossa vida é transformada. E quando a nossa vida é transformada, nós conseguimos resplandecer a luz de Cristo aos nossos irmãos. A sua casa vai mudar, o seu trabalho vai mudar, o seu matrimônio vai mudar. As nossas relações são transformadas quando nós permitimos que essa palavra de Deus transforme a nossa vida. Mas se nós não somos atentos à palavra de Deus, as coisas viram de perto logo. As coisas não acontecem, a vida se torna pesada, cansativa, angustiante. Por quê? Porque nós não estamos ouvindo atentamente a palavra de Deus. Às vezes nós pensamos que Deus, Ele quer nos prejudicar, por isso que nós queremos ignorar a palavra de Deus. Parece que Deus vem para nos impedir de ser felizes. Ao contrário, Deus quer a nossa felicidade. E a verdadeira felicidade nós só encontramos em Deus. Eu insisto nisso. Não pense que ser cristão, ser de Deus, é ser uma coisa chata. Porque às vezes nós confundimos fé com chatice. Chatice é outra coisa. A fé nos faz verdadeiramente livres, nos dá a graça de viver bem a vida, de usufruir bem da vida, de descobrir aquilo que de fato nos proporciona a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Por isso devemos ouvir atentamente a palavra de Jesus. Que Deus nos ajude a ouvir sempre com atenção a palavra, para que ela nos ilumine. Irmãos e irmãs, no breve resumo da história da salvação, Paulo mostra que Jesus é o Messias de Israel. Rezemos com esperança pelo mundo inteiro, dizendo: ouvi-nos, Senhor Jesus. Ouvi-nos, Senhor Jesus. Como os patriarcas, os profetas e Davi, com João Batista, Paulo de Tarso e Barnabé, com Maria e todos os povos de Israel, oremos, irmãos, ao Messias. Ouvi-nos, Senhor Jesus. Com os fiéis que na terra inteira amam a Cristo, com os habitantes das cidades, vilas e aldeias de Portugal, e com os catecúmenos que vão descobrindo a fé cristã, oremos, irmãos, ao Filho de Deus. Ouvi-nos, Senhor Jesus. Com os que lavam os pés dos pobres e dos humildes, com os que adoram a Deus e o louvam e ensinam
e com os que põem em prática as palavras do Evangelho, oremos, irmãos, ao Salvador. Ouvimos, Senhor Jesus. Como aqueles que Cristo escolheu e agora o seguem com sua cruz, com os que lutam, mas nem sempre vencem, com os que amaram e serviram a Deus, mas já partiram, oremos, irmãos, ao Redentor. Ouvimos, Senhor Jesus. Com os fiéis presentes nessa Assembleia Eucarística, com aqueles que recebem os que o Senhor lhes envia, com os paroquianos que estão doentes, em casa ou nos hospitais, oremos, irmãos, ao médico divino. Ouvimos, Senhor Jesus. Pela aniversariante Larissa, pelos enfermos Marli Correia, Camila, Marcos Dutra, Mauro, Dagmar, Valéria, Hélio e Rosa Maria, oremos. Ouvimos, Senhor Jesus. Rezemos pelo terceiro encontro de casais que acontecerá no próximo sábado e domingo em nossa paróquia. Que o Espírito Santo de Deus conduza os casais que estarão servindo, e especialmente aqueles que estarão vivendo no encontro. Que Deus conceda-lhes as graças e bênçãos dos céus. Oremos. Ouvimos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, dai-nos a graça de receber com alegria os apóstolos e os profetas deste tempo, que vêm até nós em vosso nome. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Subam até vós, ó Deus, as nossas preces, com estas oferendas para o sacrifício, a fim de que, purificados por vossa bondade, correspondamos cada vez melhor aos sacramentos do vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração
mas, sobretudo, neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereçam em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
da fé, Salvador, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz em ressurreição, pela cruz em celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Gorgônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Ivone Arruda, Janaína Messias, Edson Vicentim, Johnny Duarte, Acácio Trindade. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai por vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não morreis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. No Espírito de Cristo ressuscitado, saudai-vos com sinal de paz.
Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Tende piedade de nós. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que pela ressurreição de Cristo nos renovais para a vida eterna, fazei frutificar em nós o sacramento pascal e infundir em nossos corações a fortaleza desse alimento salutar. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, amanhã, primeira sexta-feira do mês, temos a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus, na matriz Nossa Senhora Aparecida, às 19h30, após a missa de oração ao Santíssimo. No sábado, primeiro sábado do mês, a partir das 6h30 da manhã, às 1000 Ave Marias, e ao meio-dia, a missa votiva do Imaculado Coração de Maria. E também, desde já, avisamos que no dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, que será um sábado, nós vamos celebrar a missa ao meio-dia na matriz Nossa Senhora Aparecida. Então, aqueles que são devotos de Nossa Senhora de Fátima, teremos a missa ao meio-dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Voltando os nossos olhos para a imagem da padroeira desta comunidade, a Imaculada Conceição, rezando a oração da Ave Maria, peçamos a sua intercessão, auxílio e proteção. Que Nossa Senhora interceda especialmente pelos doentes, que Nossa Senhora interceda pelo encontro de casais que acontecerá no próximo sábado e domingo, que a Virgem Maria interceda pelas pessoas que pedem a nossos corações, que pelas mãos imaculadas de Nossa Senhora recebam de Deus as graças que necessitam. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. também acolhendo aqueles que estão aqui celebrando conosco, sejam sempre bem-vindos à nossa comunidade, venham sempre celebrar conosco a palavra,